Você está na Rádio Educativa FM 106,7. Uma emissora da Prefeitura de Rio Preto. Começa agora, Giro Rio Preto. Informação. Muito bom dia, Rio Preto. 8h30 agora desta segunda-feira fria, de 22 de agosto de 2016. É o Giro Rio Preto que está no ar. E hoje o Giro vai contar para você que Rio Preto é um dos destaques do programa Brasil Visto de Cima, por causa do seu desenvolvimento econômico. Também vamos falar sobre investimentos. A poupança ainda é a queridinha dos pequenos investidores, mas será que compensa? Tem uma reportagem falando sobre a tendência de se ocupar menos espaços em casa e no trabalho. É uma forma de economizar. E uma outra reportagem fala sobre hipnose. Hoje tem um evento que vai falar sobre como ela é utilizada para ajudar na cura. Os detalhes estão todos com a gente vai contar tudo para você. É só ficar ligadinho em 106,7. Esta é a Rádio Educativa, uma emissora da Prefeitura de Rio Preto. 8h31, segunda-feira, 22 de agosto de 2016. Só repetindo, só para você não se perder, tá bom? Então, não realmente, semana está começando e tem que começar muito bem, você tem que começar informado, não pode chegar atrasado no trabalho, e afinal de contas, os Jogos Olímpicos já terminaram. O que será que vão pensar agora? Tem vários assuntos aí que vão entrar em destaque na imprensa. Tem impeachment, tem eleições, tem festa do peão de Barretos, tem um monte de coisa aí que para o pessoal falar agora. Tem Paralimpíada também, que começa em setembro. Então tem muita coisa ainda para se falar aqui em São José do Rio Preto e toda a região e todo o país de uma forma geral. Mas, de qualquer forma, a gente tem que se concentrar e focar na nossa cidade, na nossa maravilhosa cidade. Se você não sabe, esta é a melhor cidade do estado para se viver e a segunda melhor do país. Economia. E mais um motivo para que isso aconteça, para que Rio Preto seja a segunda melhor do país para se viver e a melhor do estado. Olha só, ela foi um dos destaques do programa Brasil Visto de Cima no mês de julho. Junto com Ribeirão Preto, Barretos e Três Lagoas, o programa mostrou as cidades que vivem na região conhecida como Califórnia Brasileira. Esse é um título conquistado devido ao desenvolvimento econômico e social nesses municípios, como conta Letícia Greco. No mês de julho, um dos episódios do programa Brasil Visto de Cima da Globosat mostrou as cidades de Ribeirão Preto, Barretos, Três Lagoas e São José do Rio Preto, consideradas como parte da região conhecida como Califórnia Brasileira. Em Rio Preto, os destaques foram a Represa Municipal, a Catedral de São José, o Teatro Paulo Moura, o Colégio Santo André e o Bispado. O secretário de Planejamento de Rio Preto, Milton Assis, comenta o destaque dado ao município e fala sobre o momento econômico atual de Rio Preto. Como você menciona aí a questão do programa, né, Brasil Visto de Cima, começa por uma visão que a gente tem de região, né? Ali até mostram cidades como Ribeirão Preto, Barretos, São José do Rio Preto, e depois avança ali em direção ao Rio Paraná, mostrando as hidrelétricas. Então, a região, né, tem o seu destaque também. E se tratando da nossa cidade, que é uma cidade polo aqui, que atinge o seu raio de influência em 120 municípios no próprio estado de São Paulo, mas também ultrapassa as divisas, no sentido Mato Grosso e Triângulo Mineiro, enfim. A diversidade. Rio Preto tem uma economia diversificada, tem um setor comercial e prestador de serviços muito forte e também não faz feio não na questão industrial. É lógico, são, em função das distâncias dos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, não dá para competir, né, com as indústrias que abastecem esses grandes centros do país. Mas a nossa indústria de médio, pequeno porte, ela também é um dos sustentáculos da nossa economia. Inclusive, quando a situação da economia do país, né,
tem sobressaltos, tem algumas dificuldades. Essa diversidade, Rio Preto não fica imune, lógico, né? Não somos uma ilha, mas ela consegue enfrentar um pouco melhor essas situações. O secretário de Planejamento também comenta dados da conjuntura econômica de Rio Preto de 2016 e outros rankings alcançados pelo município. Para você ter uma ideia, dados da conjuntura econômica mostra que no ano passado as famílias riopretenses consumiram mais um valor em torno de 11 bilhões e 36 milhões ao longo do ano. E com destaque importante que famílias da faixa de renda média, que é a B e a C, que são os chamados emergentes, passam de 75%, quase 80%, e por isso mostra que nós temos uma classe média bastante expandida, né? E eu acredito que seja um desses pontos em que faz a cidade também ter uma boa pontuação. Recentemente, dados da Unesco mostram que é a segunda melhor cidade do país para os jovens, né, ficando atrás apenas de São Caetano do Sul, onde esse índice ele mede a vulnerabilidade juvenil, a violência, a desigualdade racial. Quer dizer, então Rio Preto tem também esse condão de ser uma cidade razoavelmente justa, né, igualitária. No tratamento também com as pessoas mais idosas, a partir da questão até da saúde, né, saúde pública, mas no geral também, né, mostra índices bastante satisfatórios. A conjuntura econômica de 2016 pode ser acessada na página da Secretaria de Planejamento, alocada no site da Prefeitura de Rio Preto, que é o www.riopreto.sp.gov.br. Já o programa Brasil Visto de Cima, que mostra São José do Rio Preto, pode ser acessado pelo site da Globosat. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. 8h37 agora. O brasileiro, infelizmente, né, não tem o hábito de investir dinheiro, ao contrário de muitos outros países do mundo, principalmente os países de primeiro mundo. Bom, além do fato de sermos um país em desenvolvimento, conta também o desconhecimento sobre o assunto. E, claro, não sobra muitas vezes para muitas pessoas aquele dinheirinho para se investir. O que, na realidade, segundo os especialistas, deveria ser ao contrário. Você primeiro deveria investir e depois o que sobrasse você pagar as contas. Pelo menos é o que dizem os especialistas em investimentos. Agora, se perguntar para muita gente, o único investimento que se conhece no Brasil, para muitas pessoas mesmo, é a poupança. Mas em termos de ganhos, ela está um pouco fora de moda. A caderneta de poupança há muitos anos é o investimento preferido dos brasileiros. A segurança que ela traz e a publicidade feita para atrair investidores são as armas utilizadas para convencer o público a deixar o dinheiro por lá. Mas se for analisar pelo rendimento que ela oferece, não compensa, segundo o economista Hipólito Martins. Não é recomendável investir em poupança. Não é recomendável, mesmo porque a inflação deste ano vai ser provavelmente muito maior que o rendimento da poupança. A poupança ela só é aceitável quando a pessoa tem que todo mês mexer no dinheiro, né? Então aí sim. Mas, quando se diz com relação à rentabilidade, não se deve, por enquanto, mexer com poupança, não. O mercado financeiro oferece muitas outras opções para os poucos que têm um dinheirinho sobrando e não quer perder para a inflação. O professor Hipólito lista alguns deles. Uma renda fixa, pós ou pré-fixado. Uma outra alternativa, para o pessoal mais moderado, seria o quê? Investir no Tesouro Direto. Ou seja, investir em títulos do governo federal. E também são títulos seguros e que paga 2 a 3% a mais do que a inflação. São títulos emitidos pelo governo federal, negociados no mercado. Todo mundo tem acesso a eles, desde que tenha uma conta no banco. O Tesouro Direto, ela tem que entrar no sistema, né? Entrar na internet, né? Entrar no sistema e acessar o site do governo federal e abrir uma conta no banco, né? Escolher o banco que vai investir para que isso possa ser feito um investimento. Então, existe um pouco de burocracia no começo, mas é evidentemente que o retorno é garantido sem nenhum risco, ou quase sem nenhum risco, né? Para os investidores mais agressivos, as opções são ainda mais variadas. Por exemplo, ele pode investir em fundo multimercados. O que é fundo multimercado?
são carteiras onde vai ter vários tipos de títulos, né? Renda fixa, renda fixada, enfim, tem uma variedade de títulos que um vai compensando o outro, lógico, com um risco maior, né? Também ele pode investir em bolsa de valores, ele pode determinar as ações que ele quer investir, pode fazer um pouco de investimento também e pode, eventualmente, se for bastante agressivo, investir um pouco em moedas, né? Em dólar, euro e outras coisas. E uma outra opção interessante também é investir em derivativos, né? Que são investimentos mais complicados, mais complexos, mas costumam trazer algum retorno. Mas o professor Hipólito adverte, é preciso ter cuidado. Sem conhecimento, sem acompanhamento do mercado, é difícil investir nisso. Lúcio Ramos, para a Rádio Educativa FM. Bom, 8h39 aí, está dada a dica para quem quer, de repente, fazer algum tipo de investimento. Existem aí vários perfis de investidores, é a primeira coisa que você precisa saber, se você tem um perfil mais agressivo, se você tem um perfil mais moderado, se você tem um outro perfil para você escolher exatamente no que irá investir. E falando em dinheiro ainda, a gente sabe que nos dias de hoje, não só tempo, mas o espaço também é dinheiro, né? As pessoas então estão procurando morar cada vez mais em casas menores e mais funcionais, e essa é uma tendência também que chegou às empresas e espaços de trabalho. É a economia no projeto e nos custos. A Josi de Sá falou com uma arquiteta que conta mais sobre essa tendência. A tendência dos imóveis compactos e funcionais chegou também ao mercado de trabalho. Cada vez mais empresas e profissionais optam por espaços mais enxutos para os seus escritórios, o que confere não só economia na hora de montar a estrutura funcional, como também na manutenção, custos fixos mensais e na integração de suas equipes. A arquiteta Solange Calho, que desenvolve projetos para salas comerciais, diz que a tendência já está chegando ao mercado riopretense e foi tema de uma mostra recente na cidade. A profissional falou à Educativa sobre os projetos desenvolvidos para a mostra e sobre esta tendência de mercado. A premissa que a gente usou, o conceito que a gente usou para fazer essa sala, dentro de um espaço de 40 metros e um outro dentro de um espaço de 80, como seria 2 salas. A gente se baseou também em alternativas de custo. Uma sala tipo startup, a gente fala que é uma sala mais alternativa, onde o cliente não precisa gastar dinheiro colocando um forro de gesso, uma iluminação que ela se movimenta conforme a necessidade das estações de trabalho, mostrar quantas pessoas podem estar trabalhando dentro dessa sala. Então o cliente está tendo essa noção de espaço. A presença da tecnologia ajuda a viabilizar projetos de escritórios em salas compactas, uma vez que a informatização do trabalho diminuiu os materiais físicos e outros recursos surgiram para favorecer a integração das equipes, conferindo conforto acústico e também funcional. O que se usa hoje é realmente a mídia, a parte de tecnologia de informática e materiais acústicos, onde você pode dividir ambientes integrados visualmente, por exemplo, através de um vidro, aonde amplia o espaço da sala, mas onde você tem uma acústica perfeita. Então essa era a nossa proposta, poder dividir ambientes também, sem compactar o espaço, sem ficar seccionado, mas com um conforto acústico. O que acontece? As estações de trabalho hoje também, onde as pessoas trabalham integradas, você tem um dinamismo maior entre trocas entre as pessoas. Mas essa estação de trabalho, ela tem que ter alguns recursos, por exemplo, na tua frente, como materiais acústicos, onde abafa o som quando você está falando no telefone. Se mudou até o comportamento do colaborador hoje. A gente vê as pessoas, elas têm que se comportar, falar mais baixo, falar menos. Tudo está integrado no teu computador, você não tem mais tanto papel que fica em cima da mesa, então os espaços também são mais compactos. Você vê livro, consulta, tudo você faz através do seu computador. Depois todos os documentos você também guarda no seu computador. Então realmente os espaços ficaram menores, mas bem mais integrados. Isso é uma tendência mundial, né? A arquiteta afirma que é possível investir em espaços comerciais, ainda que com tecnologia, com custos baixos, como é o caso de um dos projetos que ela desenvolveu para sediar uma startup. Se você for pensar, a gente fez essa sala, uma das salas é a sala startup. O que ela tem? Ela tem um piso cimentado, piso cimentício, a pessoa vai lá e faz um cimento queimado.
artesanal, com empreiteiro. Ela tem a estação de trabalho, que é a mobília, que ela pode montar esse mobiliário desenhando e mandando uma pessoa fazer. E ela tem o teto, que é um teto todo de concreto, que já tem uma acústica, porque ele é todo feito por umas cabacinhas, é o próprio desenho da laje, te dá uma acústica boa. E você faz tudo aparente, toda energia elétrica através de calhas que são parafusadas e estão dispostas no teto, tudo aparente. Fica arrojado, fica descolado e fica extremamente funcional e com um custo bem menor. Então é o partido, né, é o conceito que você adota para aquela sala, mas dá para fazer sim tudo isso que eu te falei por um custo bem menor. Porque quanto menor o espaço, mais planejado ele precisa ser, mais pensado ele precisa ser, e ele tem que ter funcionalidade, não é só beleza, ele tem que funcionar. Solange disse ainda que com planejamento é possível abrigar de 8 a 10 pessoas trabalhando num espaço comercial de apenas 40 metros quadrados. Josi de Sá, para a Rádio Educativa FM. Tempo e temperatura. Meus amigos, o frio voltou e vai ficar por mais alguns dias na cidade, viu? Para piorar, para quem não gosta de frio, de temperaturas baixas, né? O sol deve ficar grande parte do tempo escondidinho hoje e por conta disso os termômetros não sobem muito não. A mínima hoje foi de 10 graus e a máxima prevista é de 20, portanto pode continuar com o agasalho que você vai precisar o dia todo. 8h45. Trânsito. A Letícia hoje fala pra gente da movimentação nas ruas e avenidas de Rio Preto. Muito bom dia, Letícia. Bom dia, Lúcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa FM. Lúcio, hoje eu estou aqui na Avenida Danilo Galeazzi, na região norte da cidade, onde hoje essa via, uma das mais movimentadas da região norte, recebe o radar móvel. E a velocidade máxima permitida para trafegar é de 60 km por hora. O movimento por aqui, por enquanto, está bastante tranquilo, tanto de carro quanto de pedestres. Acho que por causa do frio, o frio espantou as pessoas andando a pé. E hoje também recebem radar as avenidas Mirasolândia, também na região norte, com velocidade máxima permitida para trafegar de 40 km por hora, Avenida Solon Varginha, Avenida Hernani Pires, ambas com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. Também a Avenida Filadélfio Gouveia Neto, cuja velocidade permitida máxima para trafegar de 40 km por hora. E lá, na Avenida Filadélfio Gouveia Neto, também tem um radar fixo, então tem que ficar atento a isso. E por fim, também recebem radar móvel as avenidas Monte Aprazível, com velocidade máxima de 40 km por hora. E nas avenidas Maria Silva Dória e Antônio Marques dos Santos, as velocidades máximas permitidas para os motoristas andarem é de 60 km por hora. Lúcio. Ok, muito obrigado, Letícia. Então aí o toque aos motoristas que estão ainda circulando pelas ruas e avenidas da cidade em relação aos radares. É bom ficar atento aí. 8h47. A hipnose é o tema do Conexão Iguatemi de hoje. Durante 40 minutos, os psicólogos hipnoterapeutas Bruno Souza Filho e Márcio Williams Ribeiro vão abordar um pouco sobre essa técnica que é utilizada como método terapêutico para auxiliar na cura de doenças e traumas. A Letícia Greco conversou com eles. Hoje, o Conexão Iguatemi traz ao Shopping Iguatemi de Rio Preto uma palestra ministrada pelos psicólogos e hipnoterapeutas Bruno Souza Filho e Márcio Williams Ribeiro, que vão falar sobre a hipnose. A palestra é gratuita e começa às 8 horas da noite. Bruno revela o que o público vai conferir durante os 40 minutos da palestra. Vamos desvendar todos os mitos de hipnose, se todo mundo entra em transe ou não, quais são as verdades, se acorda ou não acorda. Com tudo isso nós vamos estar falando. E como ela age no tratamento para depressão, fobia, ansiedade e emagrecimento. Vamos fazer a demonstração de hipnose também lá com o público. A hipnose é uma técnica que induz a um estado de relaxamento conhecido como estado hipnótico. Apesar de milenar, a técnica ainda é permeada por alguns mitos, como o Bruno explica. A hipnose é um estado natural, porque ninguém vai hipnotizar o outro se ele não quiser.
E essa pessoa permitindo, ele entra no estágio natural de hipnose. É um relaxamento profundo, é uma concentração profunda. Então a pessoa fica relaxada de corpo, mas o consciente, ela fica consciente, porque pelos mitos as pessoas acreditam que perde a consciência, mas na verdade não. O corpo fica relaxado, mas você está o tempo todo em concentração profunda. A memória fica ampliada e com isso conseguimos fazer as sugestões de tratamento. Além dessa memória ampliada, ajuda com que possamos chegar ao subconsciente e dali então poder fazer os tratamentos. Os psicólogos lembram também que a hipnose é uma aliada nos tratamentos de fobia, ansiedade, depressão, insônia, emagrecimento, dentre outros. Márcio comenta os benefícios que a técnica proporciona. São vários benefícios. Às vezes a pessoa é muito ansiosa, então a gente trabalha com a ansiedade para eliminar a ansiedade dela. Então vai ajudar na concentração, vai ajudar na memória da pessoa, ela não ficar desligado, isso é um benefício. Também nos estudos, tá? Concentração, memória, raciocínio. Uma pessoa que tem um trauma, uma fobia, né? Um medo excessivo de alguma coisa assim. Então eliminando aquele trauma, através de uma ressignificação, né, para ele a gente coloca ele em transe hipnótico, volta ao momento do trauma e ali faz uma ressignificação, para ele entender do modo positivo aquilo. Para Márcio Ribeiro, em certos casos, o tratamento com a hipnose costuma proporcionar resultados mais rápidos do que outros tipos de terapia. Eu notei, né, e os estudos, existem alguns estudos que mostram que a hipnose, em alguns casos, ela é muito mais rápida que qualquer uma outra terapia. Por exemplo, uma pessoa que tem um trauma, né? Sofreu um acidente de carro e não consegue entrar mais num carro para dirigir, entendeu? E aí, nesse caso, a gente coloca a pessoa em transe hipnótico, volta lá, vai voltando, fazendo uma regressão, até o momento do acidente, na cabeça da pessoa mesmo, a pessoa na sala ali, relaxado, e nós fazemos uma ressignificação do trauma dela, para ela voltar com modo positivo, né? Que aquilo só foi naquele momento, que não é todos os momentos, existem as imagens mentais, e a gente elimina aquelas imagens mentais e faz uma ponte. É como se fosse uma ponte mesmo, né? E dessa forma, teve casos que de 3 sessões eliminou um trauma de uma pessoa. Então é muito mais rápido. Bruno Souza Filho comenta ainda que qualquer pessoa pode fazer o tratamento com hipnose. Qualquer pessoa pode ser tratada com hipnose, mas como eu falei, ela precisa permitir. Porque as pessoas às vezes acreditam que o hipnólogo, ele tem poderes mentais, vai falar assim, dorme e a pessoa vai ali se desligar. Se no momento que eu estou tentando fazer o transe hipnótico, a pessoa está pensando em outra coisa, não está concentrado ou não quer, nem o principal hipnólogo do mundo vai conseguir hipnotizar ela. Então, para a pessoa entrar nesse estágio de hipnose, ela tem que permitir e deixar e se concentrar. Eu só dou a ferramenta. Para saber mais sobre o assunto, é só comparecer ao Conexão Iguatemi de hoje, às 8 horas da noite, no piso superior do Iguatemi. A palestra sobre hipnose é gratuita. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. Faltando agora 6 minutos para as 9 horas da manhã. Muito bom dia para você que está sintonizando o 106,7, está a caminho do trabalho nesse momento, está chegando aí, espero que não esteja atrasado, tá? Mas vai com calma, de qualquer forma, se você estiver principalmente no trânsito. E eu desejo a todos aí, em nome da equipe da Rádio Educativa FM, uma excelente segunda-feira. Então, 8 horas e 54 minutos, o Instituto Rio Pretense dos Cegos Trabalhadores de Rio Preto vem se destacando não só regional, mas nacionalmente, pelo seu trabalho de assistência integral aos deficientes visuais. O Instituto, por meio de parceria com o Ministério da Saúde, tornou-se um centro de reabilitação visual regional, sendo referência na área e também em prótese ocular. A coordenadora de captação de recursos da instituição, Neiva Rodrigues, conta à Educativa como é feito esse trabalho.
O Instituto dos Cegos Trabalhadores de Rio Preto vem se destacando não só regional, mas nacionalmente pelo seu trabalho de assistência integral aos deficientes visuais. O Instituto, por meio de parceria com o Ministério da Saúde, tornou-se um centro de reabilitação visual regional, sendo referência na área e também em prótese ocular. A coordenadora de captação de recursos da instituição, Neiva Rodrigues, conta à Educativa como é desenvolvido o trabalho do Instituto dos Cegos. O Instituto dos Cegos ele foi fundado em 1948 e nós já vamos completar 68 anos de existência, sempre trabalhando na habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência. Atualmente nós temos de 0 à terceira idade. Os atendimentos são divididos de acordo com a faixa etária. E atualmente nós estamos com 238 atendidos. O atendimento hoje, ele fica em torno do nosso centro de reabilitação visual. Devido, assim, esse preconceito, né, das famílias, até da sociedade, falar assim, eu vou levar meu filho no Instituto dos Cegos. Então o Instituto dos Cegos passava uma imagem de asilo, de uma coisa mais antiga. Então agora nós temos, através de um convênio nosso com o Ministério da Saúde, a aprovação de um centro de reabilitação visual regional. Então nós atendemos São José do Rio Preto e 103 municípios da nossa região. E hoje, devido a gente estar num prédio novo, nós mudamos há 5 anos desse espaço, então nós ficamos assim até mais reconhecidos. Existe um pouco assim hoje da sociedade conhecer mais o Instituto dos Cegos. Antes não conhecia, ele ficava mais afastado, né? Tinha moradores de São José do Rio Preto, que não sabia da existência de um instituto desse nível de atendimento dentro da nossa cidade. E hoje tem, né, esse reconhecimento. Nós procuramos capacitar todos os profissionais anualmente em cursos. Nós procuramos inserir mesmo o nosso deficiente na sociedade. Os atendimentos oferecidos aos deficientes visuais integram todas as áreas da vida, indo desde assistência social, saúde, atendimento psicológico, profissionalização, reabilitação, dentre outros, como explica a Neiva. Nesse centro de reabilitação, nós temos o atendimento da terapeuta ocupacional, ela trabalha com os atendimentos de atividades da vida prática, autonomia, independência desse aluno. Nós temos também orientação e mobilidade, que trabalha com a bengala, dando essa independência para o aluno desde pequenininho já até a terceira idade, dele poder ir e vir com segurança. E nós temos o trabalho da psicóloga e assistente social, são duas profissionais que trabalham a autoestima, o desenvolvimento pessoal de cada um deles. A psicóloga faz primeiro um preparativo desse emocional. Que a pessoa, quando ela perde a visão e ela chega em nosso instituto, ela está assim, emocionalmente abalada. Então ela tem que estar bem estruturalmente para poder entrar nos programas de reabilitação, para poder até aprender a andar de bengala, ter essa autonomia, aprender o braille. Nas nossas oficinas de pedagógica nós temos o braille, nós temos uma oficina de leitura e escrita em braille, que ela é trabalhada com um professor que também é cego, ele também faz essas atividades aqui com seus alunos. Nós temos o artesanato e a área esportiva. Na área esportiva nós temos o goalball, atletismo, nós estamos com uma academia montada aqui também através de projetos sociais, onde nós temos o treinamento deles, condicionamento físico e até mesmo como terapia, essas aulas de ginástica. A cegueira em crianças e em adultos tem diferentes causas, desde congênitas, genéticas, por doenças degenerativas, traumas e também associadas a outras enfermidades. A cegueira hoje, no adulto, ela é mais comum após os 40 anos, devido ao glaucoma, degeneração macular, que após os 40 anos tem mais esses problemas de retina e da diabetes, isso em adultos. E em crianças, né, que a gente tem hoje encaminhamentos de médicos, de postos de saúde, em crianças essa deficiência visual, ela está sendo mais devido à prematuridade. Então, antigamente, não tinha tanta criança prematuro que sobrevivia com tanto pouco tempo, né, de gestação. E hoje tem. Então, hoje, as UTIs neonatal, elas são muito mais bem preparadas, a medicina está mais avançada e acaba uma criança que nasceu de 5 meses, de 6 meses, né, ela consegue se desenvolver, mas também pode ter as sequelas, e uma delas é essa visual. E nós temos aqui também não só atendimento ao deficiente visual em si, nós temos crianças com deficiência visual e intelectual,
visual e autista, visual e deficiência física, né, de cadeira de roda. Nós temos múltiplas deficiências, crianças que além da cegueira tem várias associações de deficiências que não anda, não fala, que é bem mais comprometido. Mas, desde que tenha deficiência visual, nós não deixamos de atender. Neiva também falou de casos de sucesso na reabilitação de deficientes visuais que hoje se tornaram independentes, inclusive profissionalmente e financeiramente. Temos vários, né, que a gente chama de aluno, de usuários, né, que eles frequentaram aqui, foram reabilitados e hoje trabalham. E nós tínhamos uma oficina de panificação. Então nós tínhamos uma orientação onde um professor, né, nessa área, ele dava aula de como fazer pão caseiro, rosca doce, e hoje nós temos uma dessas alunas que se destacou e ela pega encomendas, ela comprou os fornos, ela trabalha na casa dela e ela conseguiu assim se tornar bem inserida na sociedade e ela se tornou uma pessoa feliz novamente. Sendo que quando ela chegou aqui, quando ela perdeu a visão dela, ela pensava até em suicídio. E hoje não. Hoje ela agradece pela reabilitação que ela teve. Nós temos também alguns que trabalham em empresa, nós temos alguns que trabalham com artesanato, que têm renda própria. O Instituto dos Cegos Trabalhadores de Rio Preto, que é uma instituição não governamental, sobrevive com repasses públicos e também com doações. Olha, o Instituto hoje ele sobrevive de projetos sociais, de parcerias com a nossa prefeitura e prefeituras da região. Nós temos Nota Fiscal Paulista, nós temos o telemarketing, nós temos um setor hoje formado aqui no Instituto de captação de recursos. E hoje nós precisamos assim de muito daquele contribuinte de pessoa física que gostaria de contribuir conosco, ele pode fazer a sua ficha e se tornar um sócio contribuinte. Nós temos também um setor de voluntariado. Nossos voluntários hoje, eles nos ajudam muito em eventos, que também um dos pontos, né, da nossa captação de recurso são os eventos. Então nós hoje focamos bastante em eventos. Então nós temos hoje voluntários que nos ajudam a vender convite. Por exemplo, nós vamos fazer um jantar italiano. Então eles vão tentar ganhar os ingredientes desse jantar, nos ajudar a vender convite, buscar parceiros, buscar patrocinadores, para que o mínimo que a gente possa ter de gasto, que o lucro possa entrar em benefício dos nossos alunos aqui. Se você se interessou pelo trabalho e quer ajudar financeiramente ou como voluntário, basta ligar para o Instituto e falar no setor de captação de recursos. O telefone é o 3355-5000. Repetindo, 3355-5000. O contato também pode ser pelo e-mail, contato@institutodoscegos.org.br ou pelo site institutodoscegos.org.br. Josi de Sá, para a Rádio Educativa FM. 3 minutos agora, muito obrigado pela sua audiência. Esse foi o Giro Rio Preto desta segunda-feira, dia 22 de agosto de 2016. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, sempre com o maior prazer, trazendo informação e serviço de utilidade pública. Se você quiser ouvir novamente o Giro Rio Preto, o que foi aqui notícia hoje e nos outros dias da semana também, nós temos um canal no YouTube, um novo canal, e anote aí o nome, se você quiser acessar, você será bem-vindo também, é Rádio Educativa 106,7, ok? É o nosso canal no YouTube que está disponível para você com o Giro Rio Preto de todos os dias lá para você ouvir novamente. Essa é uma produção da equipe de jornalismo da Rádio Educativa FM, formada por mim, Lúcio Ramos, na apresentação, e as repórteres Josi de Sá e Letícia Greco. Trabalhos técnicos de Wilson Sanz e Alex Silva. Então, nós agradecemos mais uma vez a sua audiência, desejo a todos uma excelente semana. Eu volto ainda daqui a pouquinho, durante a programação da Yael Costa, que segue aí a partir de agora, vou trazer mais informação para você. Então, a gente está por aqui. Fica com a gente. Tchau. Você ouviu Giro Rio Preto. Informação de qualidade. Educativa FM 106,7. Sintonizada no cidadão riopretense.